Olá, tudo bem? O canal Trocando a Roupa da Alma esteve em São Paulo, a maior cidade do Brasil, a grande metrópole, São Paulo. E em São Paulo nós fizemos muitos passeios mesmo. A gente reservou para você vários passeios gratuitos que você pode fazer em São Paulo. Então, curte aqui no vídeo e vai lá, não vai pagar nada, é free! É tudo free! Vem pro quintal! O Parque do Ibirapuera teve o seu anteprojeto de Burle Marx. Burle Marx, o famoso paisagista. Mas quem realmente fez o projeto foi Otávio Mendes. O parque existe desde 1954 e é o parque mais frequentado da América Latina. E você vai conhecer comigo, trocando a roupa da alma. O macete é pegar um triciclo. Se você não gosta de pedalar muito, daí você faz assim, ó. Esse é o macete, ó. E vamos lá, numa região movimentadíssima de São Paulo. Quando você adentra ao parque, a tranquilidade, a paz, um local para você fazer caminhada, corrida, piquenique. Você pode passar o dia aqui tranquilamente. Pedalar com segurança. Uma faixa de ciclismo espetacular. 158 hectares de área é muita área. Você vai aproveitar muito. Além da área verde, você tem as pistas, como eu já disse, pista para ciclismo, pista para caminhada, corrida, vários lagos com patos, gansos e vários outros animais. Não se esqueça, agora vai aqui embaixo, ó. Vai agora e clica aí, faça teu comentário ou encaminhe para os seus amigos, para que eles possam curtir também o parque. Tem patinhos também. Seriam patos ou gansos? O cisne negro. São mais de 200 guardas civis metropolitanos policiando o parque. Tudo bem? Ibirapuera significa madeira podre. Aqui há muito tempo atrás era um brejo. Neste brejo haviam muitas árvores e essas árvores apodreciam facilmente devido ao contato com a água. Daí vem o nome Madeira Podre Ibirapuera na língua tupi-guarani. O Ibirapuera ele tem 3 lagos em decorrência do represamento da água desse brejo para que pudesse ter terra firme, para que a gente pudesse usufruir e que isso pudesse se transformar num parque. E o melhor de tudo é que é free, você não paga nada para usufruir do Ibirapuera. É um dos parques mais importantes de São Paulo e é também o mais frequentado, como você pode ver agora. Muita gente aqui. A Marquise do Ibirapuera, um projeto de Niemeyer, Haja Concreto, que o auditório do Ibirapuera, também projeto do Niemeyer, mais concreto. A criançada se diverte. Ó, tem bikes para locação. Obviamente, se você quiser percorrer todo o espaço do parque, é aconselhável você alugar uma bike a R$10 a hora ou triciclo. Aqui está a Oca. Almirante Tamandaré, patrono da Marinha. Academia ao ar livre, malhar, deixar bracinho forte, Tátua Grega, a Praça da Serpente. A água está opaca, mas tem muitas carpas. Escoteiros. Aqui, ó, você pode fazer seu lanche de boa, tomar um refrigerante, dar uma refrescada para poder voltar para a atividade. Aqui existem vários museus, dentre eles o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. No nosso canal no YouTube, você pode conferir um vídeo que a gente fez sobre o MASP. Bem legal, vale a pena. Só subir aí no canal e curtir. São 13 quadras poliesportivas, onde você pode jogar vôlei, basquete,
futebol, além dos outros esportes, obviamente, skate, bike, corrida, uma infinidade de esportes podem ser praticados aqui. Se você sair para as vias secundárias, você encontra espaços mais tranquilos, onde você pode curtir mais a natureza mesmo, a vegetação, a flora local aqui é bem rica, e inclusive dá até para namorar, mais tranquilo. Aqui dentro do parque tem uma escola de astrofísica e uma de jardinagem, fica bem nesse portão aqui. Na rua 25 de março, em São Paulo, você encontra de tudo que você quiser. Tudo mesmo. Aliás, quase tudo, né? Porque eu fiz um vídeo lá do Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro. Lá você entende tudo. Aqui eu não vi ainda frango, porco, pombo, galinha. Camisa de marca, só paga 20, ó. Depilador de nariz, orelha. Aqui, ó, o pessoal já está retomando as posições após os laranjinhas passarem. Aqui você encontra lojas legais também, com produtos de beleza, eletrônicos, roupas, tudo que você imaginar. Eu vou falar pra você, hein? Só ela mesmo, hein? Segunda-feira. Super Mario tá por aqui também. Então, aqui ó, trocando a roupa da alma, o canal está visitando o Parque Burle Marx, em São Paulo. Eu tô aqui no lago agora, daqui a pouco eu vou dar comida para os peixes. Aqui pode dar comida para os peixes, tá? O lugar é maravilhoso, é muito top. Eu recomendo você, quando puder, comparecer aqui. Ensaio fotográfico acontecendo aqui na entrada do parque, camarinhas, modelos, fotógrafos. As carpinhas dando ar da graça. As tartarugas que estavam aqui caíram fora da nossa chegada. Aqui pra galera kid brincar na árvore caída. É só embaixo aqui na setinha, embaixo do vídeo, e clicar e enviar para quem você quiser. Ideia legal. Veja, sempre haverá uma área verde próximo de você.
onde quer que você esteja em São Paulo. Eu espero que você consiga ver a quantidade de carpa que tem aqui nesse laguinho. É impressionante. Vou tentar dar um zoom máximo. Eu creio que será possível a sua visualização aí no vídeo, tá? Olha só. Aqui nós temos um trecho preservado da Mata Atlântica. É um dos objetivos deste parque. Marx é um dos paisagistas mais famosos do Brasil, por isso que este parque leva seu nome. Porém, o projeto do parque não é dele. Ele fez apenas o anteprojeto. O projeto é do paisagista Otávio Teixeira Mendes. Agora estamos percorrendo a trilha dentro do parque. São 168 mil metros quadrados de área. Uma horta. E existem 90 espécies de animais. Dentre eles gambá, teiu, pavó. Quem sabe a gente encontra um deles por aí. Apesar do parque não ser muito grande, como ele tem várias trilhas, você pode fazer uma boa caminhada no meio da Mata Atlântica. Além de fazer bem para o físico, vai fazer bem para a alma também. Aliás, o nosso canal se chama Trocando a Roupa da Alma, exatamente por isso. Cada passeio você vai trocando a roupa da sua alma. Nós aqui e você aí assistindo. E obviamente, quando você tiver a oportunidade, você também vai trocar ao vivo e a cores a roupa da sua alma. Você pode clicar embaixo, tá? Para curtir, e pode enviar seu comentário também. Enquanto a gente continua aqui na trilha, pode ser qualquer tipo de comentário, mesmo que você não tenha gostado desse ou de algum outro vídeo, manda lá. Mais um ensaio fotográfico. A natureza se refazendo. Uma vai, outra vem. Aqui eu deixo ao seu critério. Temos uma árvore de carambola. E em breve teremos carambolas. Palmeiras imperiais. Os jardins do Burle Marx sempre tem água, né?
vou recuperar as energias. Dê seu like aqui embaixo, enquanto isso eu vou dando um like aqui no meu açaí. E aí, tudo bem? Estamos aqui na Feirinha da Liberdade, a feirinha mais nipônica do Brasil. E eu vou mostrar para você tudo que tem de legal aqui na feirinha, que acontece aos sábados e domingos em São Paulo. Antes, dá uma paradinha aí, vai aqui embaixo, clica ali no like e ajuda o nosso canal a se difundir mais e a fazer mais vídeos para você. Beleza? Vai lá! A Feira na Liberdade, obviamente o bairro de japoneses, predominantemente japonês, porém tem muita gente aqui que não tem nada a ver com a comunidade nipônica, mas tá valendo, né? Faz parte. Obviamente que muitos objetos e produtos à venda são tipicamente japoneses. Eu sou fã de bonsai. Nossa, aqui tem alguns bonsais muito especiais. São bonsais adultos já. O preço varia de R$ 25 a R$ 2.500. Bem aqui do lado da feirinha fica a estação do metrô da Liberdade. Que graça, que lindo! Tem até acarajé. O negócio é comer em pé, sentado na calçada. Cada um se ajeita como pode. Tradicional pastel não falta. Japa não fica sem pastelaria. Pouco à vontade, muito pouco. Bacana. Um é da Gene, o outro é meu. E eu vou degustar agora 2 palitos. Aqui é a principal rua da Liberdade. Ali atrás nós temos a Praça da Liberdade. Feirinha, ou a Feira da Liberdade. Essa é a rua, com as luminárias típicas japonesas. E muitas pessoas de origem nipônica também por aqui. O movimento lá embaixo está alto hoje. Esse espaço diferenciado na rua, esta faixa verde para pedestres. Voltamos aqui para lá nos vestiários e utensílios. Depois a gente vai voltar ali na área de alimentação, porque eu vou bater uma comida japa com certeza. O mangá tá abafando aí, hein? Pikachu!
sou mais uma nega. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, Sigamos nos dá asas, mas volta pra casa. Gente degustando uma caipira de saquê no karaokê do Samurai. E aqui tem um negócio bem legal chamado karaokê box. Isso é para quem gosta de cantar no banheiro, né? Ou quem gosta de cantar só no banheiro. Você vem aqui, ó, no karaokê box. Daí você entra. Tem microfone, tem a TV para você acompanhar a música. Aí você canta sozinho, tipo, como se você estivesse no banheiro. Mas de repente, se você quiser convidar alguém, tipo assim, que você confia, né? Porém, se você for do tipo que não canta só no chuveiro, daí você pode ir pro palco e cantar para todo mundo. Agora nós iremos visitar o Cemitério da Consolação, em São Paulo. Cemitério também é turismo, nossa futura morada. Porém, neste aqui nós encontraremos muitas figuras políticas e históricas do Brasil e também muitas esculturas de beleza.
Como todo cemitério, aqui também há uma mascote. Olha só que graça! E aqui estão alguns maçons de São Paulo. Aqui jaz o escritor Oswald de Andrade. Esse aqui é conhecido dos conterrâneos paranaenses, Barão de Antonina. Este é o sepultado mais antigo do cemitério. Sua morte se deu em 1858. Capitão Jaime Teles. Cícero Pompeu de Toledo, um pouco mais atual. Conde e Condessa de Álvares Penteado. Muito bem conservado, inclusive. Os herdeiros devem estar cuidando. Estação da Luz de São Paulo. Daqui partem trens e metrôs para várias regiões da cidade.
Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, a única que nunca fecha, ou seja, a única que mantém essas portas abertas 24 horas em São Paulo. Se você é católico e precisa de uma oração de emergência, de um local para fazer uma oração de emergência, tá aqui, ó. Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, fundada pela Sociedade dos Homens Pardos de Nossa Senhora da Boa Morte. Um ritual de enviar um bilhetinho para cada membro com dia e horário em que ele deveria fazer a sua devoção. E este bilhete era secreto. Isso inclusive gerou alguns problemas jurídicos, porque achavam que era algo contra o governo ou contra os bons costumes. E foi todo mundo parar na cadeia para justificar. Mas ninguém ficou preso não, por sorte. Conseguiram explicar bem que era uma forma de devoção. E aí, beleza? O canal Trocando a Roupa da Alma está com você em São Paulo. E hoje eu vou mostrar para você aqui, ó, deste lado, onde é que nós estamos. Aqui é o Parque Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera em São Paulo. E desse lado nós temos o Monumento às Bandeiras. Não é aquela bandeira que fica flamulando, não. Aos bandeirantes, as bandeiras dos bandeirantes. Esse monumento ele foi construído em 1920. Iniciou-se seu projeto pelo arquiteto Brecheret, famoso arquiteto aqui de São Paulo. Já fez várias obras na cidade. E eu vou mostrar para você esse monumento. É muito legal. Ele retrata o trabalho que os bandeirantes tiveram para fazer com que o Brasil fosse o que é hoje. Que na verdade foram eles que fizeram as divisas do Brasil, propriamente dita, vamos dizer assim. Foram entrando pelos sertões sem recurso nenhum, desbravando, pegando doença, se contaminando, morrendo, mas conseguiram fazer com que o Brasil fosse esse país de dimensões continentais. Aqui eles estão arrastando um barco, o doente, aqui o barco, porque eles precisavam de embarcações para fazer as travessias. Imagine você no meio do mato carregando um barco, tendo que sobreviver a toda a intempéries. Era uma vida bem lazarenta. Logicamente que os bandeirantes dizimaram um grande número de indígenas e obviamente que eles tinham também um objetivo financeiro muito grande. Mas de qualquer forma, se nós estamos aqui hoje,
graças a eles. Eles que proporcionaram que nós tivemos a vida que nós temos hoje, que, diga-se de passagem, uma vida boa, porque o Brasil é um país bom, é um país com seus grandes problemas, mas mesmo assim, se nós considerarmos com relação a muitos outros países, nós temos uma vida maravilhosa. Você poderá desfrutar de uma beleza arquitetônica incrível. Esta aqui foi finalizada em 1959, mas aqui no lugar já havia uma outra igreja que teve que ser demolida, pelo fato do terreno ser muito pantanoso e ela teve alguns problemas. Esta é em estilo neoclássico, lindíssima. Vamos entrar para você poder apreciar toda a beleza. A padroeira, como o próprio nome diz, é Nossa Senhora da Consolação. E o altar-mor é construído em mármore e chumbo, vindos diretamente de Paris. Suas pinturas, tanto no teto quanto na parede, são formadas por vários artistas brasileiros e de outros países, cujo não vou relatar aqui porque vou correr o risco de errar ou de esquecer o nome de alguém, porque são vários. 2 metros de diâmetro tem este candelabro. Seu órgão. São em vidro e chumbo. Todas as pinturas retratam passagens bíblicas. Que nós podemos analisar melhor um dos vitrais. Já disse anteriormente para outras igrejas, vale a pena você visitar uma igreja, mesmo que você não seja religioso ou não seja professador desta religião. Cada igreja é uma obra de arte em si. Estou aqui em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, as margens plácidas do Rio Ipiranga, como diz o hino. Tá bem sujinho, coitadinho. Infelizmente, né, passa dentro de São Paulo, mas disse que, a história, né, diz que foi aqui que Dom Pedro deu aquela paradinha básica e recebeu o documento em que ele deveria proclamar a independência do Brasil.
A paradinha básica, ninguém sabe se foi para dar uma esvaziada no intestino, se foi para se arrumar, porque ele estava chegando na casa da amante. Dom Pedro era safado que só ele, né? Estava chegando aqui na casa da amante dele, a Domitila. Provavelmente ele foi dar uma ajeitada nas vestes, né? Para poder chegar, passar um perfume, etc e tal, para poder chegar melhor lá. E bem nesse momento chegou a carta. Chegou a carta, daí mudou, teve que mudar todos os planos dele, né? Mas o resto eu vou contar para você ali, bem aqui do lado no monumento. Trocando a roupa da alma, o canal que te proporciona um vídeo por dia. Todos os dias você tem um vídeo de um local, um ponto turístico e também a história desse local. E aqui nós estamos onde? No Monumento da Independência. Está ali, ó, Dom Pedro montado no seu cavalo, empunhando a espada, gritando independência ou morte, mas a história não foi bem assim. Esqueça, a história foi muito menos gloriosa do que como ela é retratada. Toda história é assim, né? Quando você vai contar uma história para alguém, você sempre dá uma floreada. Nesse caso aqui, Dom Pedro estava por aqui, parou para descansar. O rio Ipiranga fica bem aqui atrás, parou aqui nas margens, estava chegando na casa da Domitila. Chega o recado pro cara: ó, você tem que proclamar a independência, porque não vai dar certo, Portugal já tá virado com você e o povo brasileiro também, ou você proclama ou você vai se ferrar. Aí ele: tá bom, né, então tá proclamado. Só para você ter uma ideia, meses depois que isso foi colocado no papel, para você ver que o negócio não era tão importante assim, para ele pelo menos, né, que o negócio que ele queria mesmo era ver a Domitila, sua querida e amada princesa, aliás, sua querida e amada Marquesa de Santos. Ah, aí sim, hein? Com certeza ele ainda foi para casa dela depois de fazer isso. Em vez de voltar, ir lá pro Rio, vamos resolver esse negócio logo. Ah, o cara não tava ligando muito para essas coisas não, tá? Vamos continuar para a gente ver o monumento agora. Apesar das esculturas não retratarem a realidade, elas são belíssimas. Vale a pena você tirar um tempo estando em São Paulo só para visitar o monumento. Ele está dentro do Parque do Ipiranga. Claro que se você vier visitar o monumento, com certeza você irá visitar o restante do Parque do Ipiranga. Além da retratação do ato em si, de como teria sido a independência do Brasil, nós temos aqui também a retratação de várias figuras históricas que participaram do movimento de independência, porque o movimento de independência em si não foi só Dom Pedro. Na verdade, Dom Pedro apenas teve a palavra final, porque o ato em si foi iniciado por várias outras pessoas. Então nós já tínhamos muitas figuras do Brasil trabalhando por essa independência, tal como Tiradentes, que é retratado aqui nesse monumento também. E logo abaixo de Tiradentes há uma retratação da entrada de Dom Pedro na cidade, todos comemorando e festejando. Também não foi bem assim, viu? Até porque não se deu nem tempo de se fazer esse tipo de reunião. Joaquim Gonçalves Ledo, por exemplo, foi um dos chefes do movimento de independência no Rio de Janeiro. Outra figura importante desse movimento foi Hipólito José da Costa, jornalista. Bonifácio de Andrade Silva é considerado o patriarca da independência do Brasil, e com toda a razão. Foi ele, na verdade, a figura mais importante de todo o processo. Ele que conseguiu mover ideias, mover ações e mover pessoas em torno da independência do Brasil. Se fosse deixar por conta de Dom Pedro, com certeza não iria acontecer nada. Dom Pedro queria mesmo era festar. O negócio dele era festa. Ele só, já que é para proclamar isso aí, vamos proclamar então já. Já está feito o documento mesmo, vamos embora, eu assino e acabou. Foi mais ou menos isso, mas quem foi o cara mesmo foi o José Bonifácio. E a dona Leopoldina, né, a princesa que estava junto com o Bonifácio no momento que viu que o bicho ia pegar para o lado do Brasil. Então os dois enviaram uma carta, né, a Dom Pedro. E ele recebeu a carta bem aqui, né? Aliás, disse que foi por aqui, né? Mas vai se saber, aqui atrás dessas plantas aqui está o Riacho Ipiranga. Não se sabe exatamente o local, né? Calcula-se que foi mais ou menos por aqui. Era aproximadamente por aqui que você chegava
a cidade de São Paulo. Vão ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que a... Hoje os nômades Gouveia e Gênio irão mostrar para vocês aqui no centro de São Paulo. Primeiro eu vou mostrar ali, ó, está a Catedral da Sé, Catedral da Sé de São Paulo. Bem do ladinho dela, a Igreja do Carmo. Isso mesmo, a Igreja da Ordem do Carmo, erigida em 1758, representa a religiosidade de São Paulo, principalmente nas suas várias obras, entre esculturas e pintura. Principalmente a pintura do teto é um esplendor, vale a pena você conhecer. E eu vou te levar agora, para você ver. Infelizmente o vandalismo está detonando a lateral da igreja aqui. Uma pena que isso aconteça. Parece estranho fazer vídeo de cemitério como ponto turístico, porém eu já tive o prazer de estar nos cemitérios de Buenos Aires e também no de Paris, que são verdadeiros pontos turísticos, são muito frequentados. E daí eu resolvi fazer este vídeo, e bem como o do cemitério da Consolação. Cemitérios extremamente importantes para a história da cidade de São Paulo. Alguém esqueceu as botinas por aqui. Será que alguém... Nós temos também uma profusão de obras de arte. Exatamente, muitas obras de arte.
Então é inegável que este cemitério seja uma galeria de arte. Uma galeria gratuita, ou seja, você não paga nada para entrar e ainda encontra esculturas inusitadas para um túmulo. Obviamente que a maioria das esculturas tem seus temas voltados para a religiosidade católica. Que muitas vezes nós encontramos nas sepulturas são objetos que foram retirados, provavelmente cobre, bronze, metais que nós sabemos que têm um valor alto no mercado negro. Pessoa de inteligência rara. Aos 15 anos de idade ingressou na faculdade de medicina. Grande nome da homeopatia brasileira. Um nome bem familiar aqui, a mim, familiar a mim. Futebolista brasileiro. Se eu não estiver enganado, este foi escritor e editor brasileiro. Dentre essas figuras importantes que eu citei, nós temos empresários, políticos, desportistas, atletas, fazendeiros, grandes comerciantes, artistas, muitos artistas aqui inclusive. Muitas até nem parecem sepulturas, tem mais uma aparência de monumentos e não deixa de ser realmente verdadeiros monumentos. Se você gosta de arte, vale a pena continuar vendo esse vídeo. E caso não goste, pelo menos por uma questão de contemplação e até mesmo uma questão de meditação. Porque um cemitério também faz a gente meditar um pouco sobre a nossa vida, sobre o que temos feito pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos queridos, sobre aquilo que temos sido como pessoas. Gente que pode ser encontrada aqui também pessoas de uma índole não tão boa, né? Obviamente, aqui todo mundo se mistura, todos estão juntos, os bons, os maus e aqueles que não foram nenhuma coisa nem outra. Está reconhecendo os nomes? Se tiver curiosidade, vai lá no Google, que o Google vai te mostrar aqueles que você não conhece daqui. Outra escultura sui generis para um túmulo. Então nós temos aqui no cemitério de São Paulo, na Cardeal, mais de 160 mil metros quadrados de área construída. Se é que assim podemos dizer, já que podemos considerar como morada eterna, como eu já disse. Então é uma área muito grande. Obviamente, como você está vendo, é uma área nobre, nobilíssima. Capela do cemitério. Muito bonita. Diria que para a última morada o pessoal aqui tá bem, viu? Incrível, muita depredação. É constante, você vai verificando em quase todos os túmulos nós temos algum tipo de dano. Aqui nós temos a alameda principal do cemitério.
Encontrei aqui dentro do cemitério uma fruta que eu adoro. Uma das minhas preferidas, seriguela. Comendador Joaquim Gil Pinheiro. Construído para ser um depósito de pólvoras e munições, hoje abriga o Mercado Municipal de São Paulo, com mais de 80 anos de existência. Sabe qual é o sanduíche? Pão com mortadela, o mais famoso de São Paulo. Esse é tradicional, hein? Mortadela, queijo e tomate seco. Torresmo de rolo. Olha o salame, quase 300 boxes. Por aqui passam 50 mil pessoas por semana. Não é de plástico, hein? Quase não tem caloria. Yes! Alho para beijar muito. Aqui é minha área, hein? Mamão desidratado, goiaba, caqui, maçã, uva, tâmara, pera, manga, não é laranja. Olha aí, abacaxi, rapaz. Abacaxi. Figo aqui. Minha mãe já fez muito disso aqui, hein? Agora é para esquentar. Pega na pimenta e vai. Pensão de açougueiros. Famoso chacrinha, deveria comprar por aqui, né? Azeite, fonte da vida.
Segundo item da fonte da vida, depois do azeite, é o vinho. Essa aqui eu comi muito quando era criança, hein? Tudo bem? O canal Trocando a Roupa da Alma hoje vai te levar no Parque Buenos Aires. Não na cidade de Buenos Aires, mas na cidade de São Paulo. Uma bela homenagem a uma bela cidade. Buenos Aires é uma cidade linda, maravilhosa. Se você ainda não foi, recomendo que você vá. Por enquanto, vamos ao Parque Buenos Aires. Chafariz, Anfitrite e Tritão. Vou repetir, Anfitrite e Tritão. Difícil, né? Pesquisa aí depois que você vai saber quem são. Está sendo reformado. Trabalho de restauração aqui, os artistas fazendo a sua parte. Em breve, chafariz novinho em folha para a cidade de São Paulo. Olha, apesar daqui a urbanidade ao entorno do parque, ele ainda é um parque bem legal, viu? Tem bastante verde. É apenas uma quadra o parque. Anteriormente ele foi uma praça, né? Porém é bem agradável o espaço. Olha isso aqui, ó, uma seringueira gigantesca. Uma escultura francesa, se chama Leão lutando com a serpente. Aqui nesta área você faz um pet stop, é isso mesmo, pet stop. Dá uma parada com o seu cão, você pode ler, deixar seu cão à vontade. Olha só que legal. E também ele pode interagir com os outros, caso nem ele nem os outros sejam ferozes. Pensador e filósofo argentino Bernardino Rivadavia. Área de lazer infantil, mas também pode ser uma área de fotos. Olha que graça. No centro da praça, a escultura da mãe. Para atividade física. Aqui uma cópia da obra Milão de Crotona. Estrutura de sanitários. Ops. Força, garoto. Vamos lá. Você chega lá. Caracol vive na terra, caramujo vive no mar, caracol vive... Traga seu bebê. A oncinha embaixo do pé de café. Uma homenagem ao tango, a música e dança mais famosa em Buenos Aires. E olha, para o tamanho da praça, até que a quantidade de esculturas aqui é bem considerável. Realmente faz jus à cidade de Buenos Aires, que Buenos Aires também tem muitas esculturas e muitas obras de artes. É uma cidade muito cultural. Nascer, de Daisy Nasser. O Parque Buenos Aires está bem do ladinho do Museu de Arte Brasileira. Então você pode programar as duas visitas em sequência.
O Parque da Independência é bem aproveitado. Muitas pessoas vêm aqui, a garotada vem andar de skate, fazer piquenique, caminhada, etc. Matar o tempo mesmo. É um local de área verde, muito agradável. A galerinha está aproveitando. Obviamente você também pode trazer seu pet para passear. Museu do Ipiranga hoje está em reforma. Além da obra em si, que tem uma arquitetura lindíssima, neste museu também encontra-se um acervo espetacular da história do Brasil. São utensílios, materiais que fizeram parte da nossa história ao longo dos anos. Pena que não vamos poder mostrar para você, porque ele está passando por um processo de reforma e pelo jeito vai longe. Garota, veio ver o museu também? Veio? Do muro ao chão, que pisa e passa, cuidadoso de mansinho, pega e corre silêncio. Pô, negócio legal aí, hein? Entrada do Parque Estadual do Jaraguá, em São Paulo, na região urbana de São Paulo. Vem comigo. Agora o ingresso aqui está permitido apenas a pé. Então você pode chegar de carro, de ônibus, de trem, de avião, helicóptero, do jeito que você chegar, mas você vai ter que continuar a pé. Então você vai fazer aqui, ó, 5 km de caminhada pela estrada dentro do Parque Estadual de Jaraguá, até você chegar ao pico, 1.130 metros de altitude. Este pico do Jaraguá ele pode ser visto de vários locais dentro de São Paulo. E a gente vai caminhando aqui até chegar lá. É rapidinho. O Parque do Jaraguá ele já veio a ser uma fazenda no ciclo do ouro. E em 1940 o governo do estado de São Paulo comprou essa fazenda. E na década de 1960, ele veio a ser transformado em Parque Nacional. Hoje é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Pena que a tecnologia ainda não permite passar o cheiro pelo vídeo, porque você iria adorar o cheiro de natureza que nós estamos sentindo aqui. Quase na metade do caminho e aqui tudo verde dentro de São Paulo. São 5 quilômetros de subida, o tempo todo subindo, apesar de ser asfalto, tranquilo, ter bastante sombra, é puxadinho. Um pequeno mirante, dá para ter uma imagem parcial de São Paulo. Logo chegamos lá, força na peruca. Mais um pequeno mirante agora com uma vista do entorno da cidade de São Paulo. Uma porção de Mata Atlântica, já coisa rara aqui na região. Pequeno mirante de madeira aqui, onde a gente tem uma vista
privilegiada também. Aqui você pode fazer a trilha do Pai Zé. Por ser um local de grande altitude, você vai encontrar aqui no Pico do Jaraguá muitas antenas de rádio telecomunicações. Nós temos uma base, mais antenas, área para descanso, academia ao ar livre, e água de coco para refrescar. Com certeza você vai precisar depois da subida de 5 km. E ainda a gente tem que encarar uma escadariazinha ali, ó, para chegar até lá no mirante da torre. Bora lá então, partir para a escada agora. Uma espécie de funicular. Tem uma plataformazinha de embarque lá embaixo. E um trilho por onde se puxa por cabo de aço aquela plataforma até o topo. E a visão é o seguinte, ó. Aqui nós temos a visão de Mairiporã, do Parque da Cantareira, e aqui nesta área Guarulhos. A visão do centro de São Paulo, lá aos fundos São Bernardo do Campo. Deste lado aqui nós vamos ter Osasco. Aqui uma visão parcial do Parque Estadual do Jaraguá. Para cá a gente vai ter a região de Barueri, Santana do Parnaíba. Partiremos para o retorno, descer as escadarias e mais 5 km morro abaixo. Tá com o bebê nas costas. Jenny aproveitou aqui o espaço para fazer uma escalada. A Catedral da Sé, com suas duas belas torres, chegou a ficar fechada por 3 anos para restauração. Um magnífico monumento bem no centro de São Paulo. Aqui temos o altar-mor da catedral.
órgão possui 5 teclados e 12.000 tubos e ele é de procedência italiana. Na direita fica o altar de São Paulo, o padroeiro da cidade e também da catedral. A cripta da catedral, ela possui 30 câmaras, das quais algumas ocupadas por figuras importantes da história brasileira, tal como o Padre Regente Feijó, o cacique Tibiriçá e vários bispos. Os vitrais têm procedência nacional e europeia e são de uma beleza rara. A luminosidade que por eles passa é simplesmente espetacular. Agora existem 61 sinos, a maioria deles vindo da Europa. Símbolo da riqueza do Brasil, tanto que na sua entrada você vai encontrar essas esculturas: cacau, uva, trigo e café. A ideia do seu fundador, o bispo Dom Duarte, é de que ela representasse a riqueza natural do Brasil. Afrescos e esculturas que representam animais da nossa fauna. Praça da Sé é um local que abriga muitos moradores de rua. Inclusive agora estão aqui formando esta fila para receber a alimentação de um grupo de pessoas organizadas que fazem esse tipo de trabalho. Essas pessoas permanecem constantemente aqui na praça, que nós estamos ao lado da catedral. Bem na frente da Catedral da Sé, nós temos o Marco Zero da cidade de São Paulo, de onde se origina toda a sua numeração de ruas, as denominações da cidade e as orientações de engenharia do município de São Paulo. Bem na Praça da Sé, onde nós temos aí muitos moradores de rua, como eu já disse. O Padre José de Anchieta, quando viveu na fundação de São Paulo, jamais imaginou que um dia sua estátua estaria numa praça central da cidade com tantos moradores de rua desse jeito. E aqui nós temos os fundos da Catedral da Sé, com sua arquitetura mais que maravilhosa. Aqui na Praça da Sé ainda tem a Feira do Rolo. Se você tiver alguma coisa para trocar, vender, pode chegar aqui, ó. Estamos no Templo de Salomão. Não estamos em Jerusalém. Estamos em São Paulo. Moderna maravilha arquitetônica, no bairro do Brás, em São Paulo. O templo não está em Jerusalém, mas as palmeiras são palmeiras de Jerusalém. Sua construção iniciou-se em 2013, ele levou 4 anos para ser construído e as primeiras pedras a serem colocadas vieram de Israel. O
templo é da Igreja Universal do Reino de Deus, conhecida como Igreja do Bispo Edir Macedo. Coincidentemente, o templo está em frente a um belíssimo templo da Igreja Assembleia de Deus e também é um templo da Igreja Católica. Caso aqui a paróquia São João Batista. Força Team Universal. A galera tá chegando aí, hein? Tem escola, biblioteca, estúdios e estacionamento para mais de 2.000 carros. Ele utilizou 40.000 metros quadrados de pedras trazidas de Hebrom, em Israel. A igreja alega que o templo custou 400 milhões de reais. Porém, já há algumas especulações dizendo que seu custo foi de quase 1 bilhão de reais. Somente o imposto de ICMS da construção foi de 1.800.000 reais. Aqui está o estacionamento e aqui o guarda-volume onde eu vou deixar o meu celular. Após permanecer 2 horas em seu interior, infelizmente não pude filmar, é proibida a filmagem, mas posso dizer para você que é um local muito bonito, templo moderno, moderníssimo, gigantesco. E ainda tivemos a oportunidade de ouvir durante 1 hora o Bispo Edir Macedo. Isso mesmo, uma figura muito interessante, inteligente, e por suas palavras a gente percebe por que essa igreja é tão grande quanto ela é hoje. E aí galera, o canal Trocando a Roupa da Alma aqui na Paulista, no domingão. A Virgínia do Arlipe está vendendo os bonés e eu já estou usando um para mostrar para você a Paulista no domingo. Todas as tribos estão aqui e você vai conferir. Quem é que vai seguir meus passos na rua sem dar a mão? Isso aí, Avenida Paulista no domingo. Tem o pet. Muita gente caminhando, aproveitando o dia de ócio, domingão. É o domingão da Paulista. Um beijo a galera do Trocando a Roupa da Alma, canal no YouTube. Tem o espetinho de gato. E do salto, leve e seguro, o gato passa do chão ao muro, logo no... A cervejinha e o refri. Fumaça do espetinho também, né? O coco, máscara para pandemia. Na Paulista hoje passarão todas as tribos. As pistas não estão fechadas, mas o pessoal compareceu assim mesmo.
Cachimbinho da Paz. Alimentação. Massaginha. The wind is running in your bedroom and I see the eye.